Pronto. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao convite. Quero agradecer o convite a Marcelo Diniz e Luilda, que está aqui. Marcelo não está vendo, ela acabei que é o meu lado. Por compartilhar conosco todos os conhecimentos adquiridos, né, ao longo da profissão, ao longo dos estudos, e dizer que ambos são prata da casa, né? Então, estão aqui para compartilhar os conhecimentos agora, a partir do lado profissional. Então, muito obrigada por ter aceito. São temas que, para nós, são caros e raros, né? A medida que precisa sempre de atualização, e é necessário para a atualização da informação, principalmente na nossa área. Então, Marcelo, fica à vontade. Vou começar contigo com conexão, né? E de repente trabalhar. Então, vou começar contigo por conta da conexão. Tudo bem? Ok, tudo bem. Pode começar, né? Sim, fique à vontade. Ok, gente, bom dia a todos. Antes de me apresentar, eu queria que vocês focassem bem nessa imagem, né, do slide, e imaginasse... Tá dando eco, professora. Está dando eco? Eu acho que seu microfone. Tá, desculpa. Agora sim. Pode deixar a câmera aberta, era só o microfone. Sim, gente, então eu queria que vocês focassem um pouco nessa imagem, né, do slide e imaginassem que tipo de comando vocês dariam para gerar uma imagem dessa, né, essa imagem única. E vou mostrar no final do último slide na página de créditos de imagem, tá? Mas aí só para vocês imaginarem que comando daria para uma inteligência artificial para gerar esta imagem. Sim, agora a apresentação vai ser sobre o uso de prompts para auxílio na atividade técnica do bibliotecário, tá? Aí eu vou fazer uma apresentação breve, minha, tá? O meu nome é Marcelo Neves Diniz, eu sou bibliotecário formado na UFMA, especialista em docência, ensino superior. Sou mestre em propriedade intelectual, agora escritor e membro do Comitê 14 da ABNT, tá? No meu rol de experiência, assim, como bibliotecário, passei por várias instituições aí no Maranhão, como fui estagiário do próprio UFMA, do IESMA, da FAM, fui o primeiro estagiário na FAMA, fui bibliotecário também na FAMA, no SEUMA, estagiário também na Biblioteca Pública Benedito Leite, trabalhei também na Biblioteca do Museu, fui bibliotecário também no Arquivo Público, fui professor de metodologia na FACAM, prestei serviço para os sites profissionais do livro, na elaboração de ficha catalográfica, fui conselheiro também do Conselho, trabalho com normalização de ABNT desde 1999, mas em 2014, setembro de 2014, consegui ingressar no Conselho 14 da ABNT. A biblioteca com a qual eu trabalho é centro cooperante, então eu faço indexação dos livros aqui da escola, material aqui do Tocantins, na Biblioteca Virtual de Saúde. E hoje eu sou bibliotecário aqui na escola ETSUS, que é uma biblioteca técnica para profissionais do SUS, né, pelo estado do Tocantins. Sim, então nessa apresentação nós vamos falar, o objetivo dessa apresentação é apresentar de que forma que o uso de plataforma de inteligência artificial, ChatGPT e algumas outras que vêm surgindo todos os dias, podem ser exploradas na atividade técnica do bibliotecário. O roteiro da apresentação se baseia mais ou menos falar um pouco dessas plataformas, como o próprio ChatGPT, o Bard e o ChatBing, né? Também vamos falar um pouco de copyright e inteligência artificial. É um ambiente bem espinhoso em questão de inteligência artificial, de direitos autorais. Falar um pouco dos prompts e, ao final, como os prompts podem auxiliar na atividade técnica do bibliotecário, né? Eu gerei alguns prompts voltados para as atividades de representação temática, né? Com a qual nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá, seguindo o roteiro. Fala um pouco dessas três inteligências artificiais, né? O ChatGPT, que, lógico, todo mundo já deve conhecer, né? Ela entrou aí no mercado em novembro do ano passado e desde dezembro, janeiro, pode dizer que é a plataforma mais utilizada no mundo todo,
né? Tem o Bard, né? Que é o inteligência artificial do Google, que entrou em operação aqui no Brasil, pode-se dizer que quarta ou quinta-feira agora. E o Bing Chat do Edge, né, do Microsoft, na minha opinião, é o melhor, é o que eu mais utilizo hoje, né, para algumas atividades técnicas na minha área e outras. Então, falando de cada um, o ChatGPT é um modelo de linguagem, né, desenvolvido pela OpenAI, né, baseado na tecnologia de inteligência artificial conhecida como GPT, e ele é capaz de gerar respostas em linguagem natural com base nos prompts fornecidos pelos usuários, né? Mas uma observação, pode trazer informações incorretas, né? E o Bard do Google é um chatbot de linguagem natural desenvolvido pelo Google, disponível em mais de 40 idiomas, treinado em um enorme conjunto de dados de textos e código e é capaz de gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo, responder às suas perguntas de forma informativa. Ainda está em desenvolvimento, mas já pode realizar muitos tipos de tarefas, incluindo poder responder perguntas de forma abrangente e informativa, mesmo que seja aberta, desafiadora ou estranhas, gerar diferentes formatos de texto, como poemas, códigos, scripts, peças musicais e e-mail. Está cortada a informação no final, mas é uma observação. Também pode trazer informações erradas. O Bing do chat, ele é o ChatGPT-4 integrado no campo de busca do Bing da Microsoft, no próprio navegador do Edge da Microsoft. Tem acesso a informações mais atualizadas que o ChatGPT 3.4. Por quê? Porque o ChatGPT 3.4, que é aquele que você sabe que o 4, a partir do 4 você tem que pagar. O 3.5, não. E qual é a diferença do Bing para o 3.5 do ChatGPT? Porque esse do Bing, ele busca informações externas. Se você botar um link lá, ele vai buscar as informações desse link, o que não acontece no ChatGPT 3.5. Né? Ele pode gerar imagens, pode gerar textos, pode gerar código, etc. E observação, também pode trazer informações incorretas. Ou seja, o que há de comum em todos esses três? Todos podem trazer informações incorretas. Daí a questão da inteligência artificial, a pessoa dizer que ela não é inteligente. Mas assim, é inteligente, vamos lá. E tem mais uma plataforma da Anthropic, que é o Claude, acho que é essa a pronúncia. A Anthropic construiu uma versão do Claude no ano passado, meses antes do lançamento do ChatGPT, mas nunca divulgou publicamente porque os funcionários temiam como ela seria utilizada. Entendeu? Mas essa semana, na verdade, acho que quinta ou sexta-feira, saiu uma matéria no New York Times sobre o lançamento da Claude 2, né, que é a versão desse Claude, que é uma... que dizem, não chegou aqui no Brasil. A Claude pode fazer tudo que os outros chatbots podem, escrever poemas, inventar planos de negócios, trapacear em exames de história, mas a Anthropic afirma que é menos provável dizer coisas prejudiciais do que outros chatbots, em parte por causa de uma técnica de treinamento chamado IA constitucional. Ou seja, eles praticamente passaram essa versão 2, que vai ser liberada, ela segue como se fosse um código de ética, entendeu? Assim, de ser menos ofensiva em alguns termos, entendeu? Para eles tiverem esse cuidado. Mas essa plataforma deve entrar no ar em alguns dias. Bem, então, tecnicamente, são essas plataformas. Acredito que vão surgir muitas outras, né, plataforma daqui para frente, porque estamos aí no meio do ano. A primeira surgiu em novembro, já temos aí algumas, né? Eu acredito que daqui a alguns anos, inclusive, vai aparecer muito mais. E eu queria falar para vocês também sobre um outro tema da nossa apresentação, que é o copyright e a inteligência artificial, né, que foi, inclusive, um tema muito abordado hoje no campo da propriedade intelectual, no campo do direito. Existem muitas obras produzidas por inteligência artificial, texto, vídeos, áudios, imagens, né? Aí a pergunta que fica é: quem é o autor? O homem ou a máquina? Já adiantando, alguns países, inclusive Portugal foi um dos primeiros a se adiantar
nessa questão, em 2019, eles decretaram que tudo que for feito por uma inteligência artificial já cai em domínio público, né? No Brasil, ainda não sei bem como é que está essa questão, mas acredito que vai por esse lado também. Mas vamos lá. A inteligência artificial não é de hoje que algumas informações, produtos são gerados por inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro gerado por uma inteligência artificial, esse aí, Amor Verdadeiro, WRT, Romance Impecável, né? Um livro russo, foi feito pelo software PC Writer 1.0, né? Esse romance é de suspense de 2008, lançado em 2009, tem pouco mais de 285 páginas, foi escrito em 3 dias, e é uma versão da tradução russa do japonês Haruki Murakami. Durante 8 meses, uma equipe de filólogos, junto com engenheiros de software, desenvolveram o programa. Ele criou automaticamente um enredo a partir de modelo de padrões de ação e reação entre os personagens retirados de obras de outros 13 escritores, ou seja, ele se baseou em 13 obras anteriores para escrever esse romance em 3 dias, né? E o livro trata mais ou menos, a trama trata de um grupo que se encontra em uma ilha deserta, onde todos têm amnésia, eles sabem quem são, mas não se lembram se são casados ou têm filhos, e qual a relação que tem um com o outro. Então, eles têm a chance de construir novos relacionamentos. Então, esse livro aí é escrito por uma inteligência artificial em 2009, um dos primeiros. Outro, um mais recente, de 2019, esse livro, a tradução livre dele é Baterias de Íon Lítio, né? É um livro também do Beta Writer, escrito em 2019. E alguns chatbots também que geram informações em jornais. Por exemplo, Quackbot, software desenvolvido por quem é jornalista e desenvolvedor da web para o jornal de Los Angeles Times, é responsável por relatar terremotos de forma mais rápida. Ele analisa os avisos do Serviço Sísmico Geológico Americano, né, e gera artigos que antes são revisados por um editor do jornal e depois são publicados. Ele gera, em média, esses artigos, a distância dele gerar esse artigo e mandar para revisão é em faixa de uns 3 minutos, logo quando acontece aqueles abalos sísmicos, né? E é publicado no jornal. Outro, o Robopossum, né? Além do Quackbot, o jornal Los Angeles Times também, esse robô rastreia todas as vítimas de homicídio em Los Angeles e publica na página do Homicide Report. Tem também a inteligência artificial Benjamin, né? Essa inteligência que roteirizou e compôs trilha sonora de um curta-metragem, Supreme Sol Nascente, a tradução livre. É possível ver no minuto 8:45 do vídeo que o mesmo foi escrito por Benjamin, né? Dá para aparecer aqui, ainda deu um print na tela, mostrando que a inteligência artificial fez todo o roteiro desse curta. Outra, o Midjourney, né, talvez um dos mais utilizados aí para gerar imagens, software de criação de imagens por inteligência artificial, que venceu em 2022 um concurso de arte da Feira Estadual de Colorado, com a obra Theatre Opera Special. Mesmo sendo criada por Jason Allen, o cara que criou, ele, na verdade, ele gerou os comandos, o prompt, né, e criou essa imagem, e ele concorreu e ganhou, né, o concurso com essa imagem aqui ao lado. Né? Outro, Dreamwriter, né, é um programa automatizado que publica notícias diárias de finanças e esportes. Foi desenvolvido pela empresa de internet da China, Tencent, em 2015. Ele é capaz de redigir artigos com base em outros artigos existentes, com seleção automatizada, criando textos com resultados intelectual novo. Um fato interessante é que essa inteligência artificial criou um texto de esporte e ele foi copiado por um outro repórter, só que o repórter não deu os créditos devidos, né, ao Dreamwriter.
E o tribunal de distrito lá na China decidiu que o artigo escrito pela inteligência artificial se qualifica para a proteção de direitos autorais, pois em 20 de agosto de 2018, a inteligência escreveu automaticamente um artigo que tratava do relatório financeiro, incluindo o índice de Xangai daquele dia. E o artigo foi copiado e o rapaz que copiou não gerou créditos, não deu os créditos e ele foi processado. E ele teve que pagar direitos autorais para uma inteligência artificial. Só na China, né, que acontece essas coisas, mas tudo bem. Outra também, isso aqui é um caso famoso, acho que na Coreia, na Coreia do Sul, um algoritmo, né, de síntese de voz de canto da empresa sul-coreana Supertone criou a voz de um cantor que faleceu em 1996 e gravando ele usou a voz dele em uma música que foi lançada em 2002, 6 anos após sua morte. Né? Isso acontece hoje. Hoje você tem sintetizador de voz que você pode gravar a sua voz e conseguir reproduzir. Outra, apresentador de jornal. Na China, o robô Ken Xiaorong, né, reúne as características de 1.000 apresentadores para formar suas habilidades e promete se manter no ar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você pode olhar que parece realmente uma pessoa. Né? Na Coreia do Sul, também a apresentadora do jornal, ela tem um avatar, né, idêntico, né? Ela interage com o seu próprio avatar na apresentação do jornal. E no Japão, o robô Erika foi a primeira apresentadora Android, né, que estreou na TV japonesa em 2018. O que há de comum, assim, de interessante nessas inteligências que surgem, né? A personalidade jurídica que já aparece comum de certa forma, pois grande maioria dos assistentes virtuais hoje, por exemplo, tem nomes de pessoas humanas, né? Você pode ver Alexa, apesar do Alexa ser não sei se vocês sabem, né? O Alexa é homenagem à Biblioteca de Alexandria, né? O Alexa, a Aura, a Cortana, Joyce, Siri, Lu, do Magazine Luiza, o Baianinho, do Casas Bahia, vários, todos, a maioria, Nath, da Natura, todos com nome pessoas humanas, né, vamos dizer assim. Mas não é de hoje que, como eu falei também, que essa inteligência artificial ela está inserida nesse rol. Eu trago aqui algumas obras ou alguns personagens que já aparecem na ficção, né, já há muito tempo. Por exemplo, aqui um livro, A Semente do Diabo, do Diane Coates, foi um dos primeiros livros do Diane Coates. Eu li o livro, recomendo, muito bom. Um livro de 73. Esse livro trata de uma mulher muito rica chamada Susan, que ela mora numa casa, uma mansão inteligente, né, e ela vive isolada, e dentro da casa tem uma inteligência artificial, interage com ela, faz tudo para ela, faz comida, esquenta a água do banho, faz tudo, né? Só que a casa dela fica próximo a uma universidade americana onde está o computador mais inteligente do mundo, que é o Proteus, né? E esse computador Proteus consegue invadir o sistema operacional da casa dela e escraviza ela, né, na casa. Isso que o livro é muito interessante, inclusive virou filme, o nome do filme acho que é Projeto Proteus, de 77, né, o livro é de 73. Outro, episódios do Black Mirror, né, acho que todo mundo conhece a série, né, da Netflix, a série de 2011, e saiu uma matéria no jornal semana passada que algumas tecnologias, né, apresentadas no Black Mirror hoje já são realidade, né? Por exemplo, pelo menos em 9 episódios que apresentam algum tipo de tecnologia são realidade hoje, né? Outra, um clássico filme Homem Bicentenário, né, de 2005, em que um robô interpretado por Robin Williams passa a apresentar traços humanísticos, né, como ter curiosidade, inteligência, personalidade, então busca ser conhecido como humano no tribunal. E o outro também, do Isaac Asimov, Eu, Robô, né, acho que é de 1900 e a data aqui eu não li, 2004 o filme, o livro não lembro. Outro, Jarvis, né, que
quem assiste ao Universo Marvel sabe, é a inteligência artificial que interage com o Tony Stark, só o Tony Stark, né, o Homem de Ferro. E Jarvis, a tradução livre em português, quer dizer apenas um sistema bastante inteligente. Bem, e nas bibliotecas já aparecem, não vou dizer que são inteligências artificiais, mas algumas tecnologias, né? Cadê? Está faltando, não está aparecendo o print aqui desse robô Isaac em operação. Eu fiz um vídeo, não está aparecendo, mas tudo bem. Na biblioteca, por exemplo, da Austrália, o robô Charlie foi substituído, acho que em 2017, pelo robô Isaac, em homenagem ao Isaac Asimov. É um robô porque a biblioteca é muito grande, né, em vários andares, e as pessoas pedem livro em tal andar, e o pessoal coloca o livro no robô e ele sai andando pela biblioteca toda para levar o livro até o balcão de empréstimo, né? É bem interessante. Tem um vídeo na internet, porque não está aparecendo aqui. É muito interessante. Agora, falar um pouco de prompt, né? Assim, o que é prompt? Bem, prompt é uma palavra em inglês que deriva do verbo prompt, né? Que significa estimular, incentivar, induzir. A etimologia da palavra remonta ao latim promptus, que tem o sentido de pronto, disponível, prontidão. O termo prompt é comumente utilizado para se referir a algo que é realizado de forma rápida, eficiente e sem demoras, né? Também está no sentido de incitar, instigar e tal. Produzir, acredito isso. Aqui eu fiz... Nossa, saiu com... Não, vai dar para ler. Eu fiz uma analogia de prompt com a maiêutica, né? Porque prompt é o comando que você dá para a inteligência artificial para ela produzir o que você quer. Aí, dependendo da forma que você solicita, ela gera um resultado. Né? Porque as pessoas hoje usam inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, como se fosse o navegador do Google, e não é. É um chat que você interage com ele, você o treina, de certa forma, né, para ele dar resultados, né, próximo, esperado, né, do que você quer. Então, fiz essa analogia com a maiêutica, né, porque a maiêutica é um método filosófico criado pelo filósofo grego, né, Sócrates. Essa maiêutica socrática consiste no jogo dialético de perguntas e respostas sucedidas por outras perguntas. Então, é instigar as pessoas com mais perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas. Então, a maiêutica socrática é um método de ensino, de investigação filosófica, desenvolvido, lógico, por Sócrates. Vem do grego, que significa parteira. Essa metáfora é usada por Sócrates para descrever sua abordagem filosófica, na qual ele ajuda as pessoas a trazer à luz seus próprios conhecimentos, em busca da verdade. E ambas essas abordagens, prompt e maiêutica socrática, buscam alcançar um objetivo em comum, conhecimento. Através da maiêutica, o filósofo buscava o conhecimento interno dos indivíduos, e o uso de prompt é um comando feito essas inteligências artificiais, qual busca o conhecimento contínuo em suas bases de dados e algoritmos. Então, hoje, eu falo que nós temos que voltar a ser filósofos, né? Mais importante é a pergunta que você faz, né, para obter uma resposta interessante nas inteligências artificiais, né? Não basta fazer uma pergunta direta, como se fosse o navegador do Google, não. O interessante é você utilizar algumas técnicas para, assim, quanto mais específico, melhor, para gerar imagens, para gerar vídeo, para gerar textos. Então, trago agora aqui alguns prompts, né, utilizados na atividade técnica do bibliotecário, né? Quais são? Por exemplo, essa imagem aqui, eu usei um prompt aqui na foto. Essa imagem ela não existe na internet. Se você colocar esse prompt aqui, o prompt que eu usei foi um robô sentado em uma mesa com uma pilha de papéis dentro de uma biblioteca. Aí ele gerou essa imagem. Na verdade, ele gerou várias, eu escolhi essa. Se você colocar esse mesmo prompt, ele nunca vai gerar a mesma imagem. Nunca. Então, essa imagem, tecnicamente, se vocês procurarem, ela não existe na internet. Ela foi gerada na hora. E semana retrasada, eu encontrei esse artigo interessante, um artigo da China, que fez a tradução dele do Google Translation.
o nome do artigo é o uso de ChatGPT nos serviços da biblioteca. Eu achei muito legal esse artigo, resolvi trazer aqui algumas partes dele, porque ele está muito de encontro do que eu venho estudando, né? Eu estou estudando prompt já há uns 3 meses, né? Para as atividades técnicas aqui na biblioteca. Está me auxiliando muito, né, na atividade de catalogação, não vou dizer de classificação, mas de catalogação em si, que eu vou mostrar mais à frente. Bem, então, nesse artigo, os autores falam que o ChatGPT, o uso do ChatGPT em serviços de biblioteca, ele beneficia os desafios, ele beneficia os serviços de referência da biblioteca, de como melhorar o tempo de resposta, melhorar a qualidade das respostas e produzir a carga de trabalho dos bibliotecários. E eu acredito nisso, pelo menos isso está me ajudando muito em questão. Por exemplo, eu vou logo adiantar da minha primeira experiência no serviço. Eu utilizo aqui na biblioteca o sistema BibLivre, né? Você sabe que a maioria do sistema de biblioteca ele gera o código MARC, o MARC 21, né? E você pode copiar o MARC de uma biblioteca e colar no outro e fazer seus ajustes. Legal, isso agiliza bastante o processo. Mas alguns livros, por exemplo, que eu não estava encontrando o código MARC, eu pedi para a inteligência artificial gerar. Então, eu copiei o código MARC, eu vou mostrar aqui, fica mais fácil depois. Bem, e sobre a introdução desse artigo, a inteligência artificial revolucionará e estará acendendo o que está acontecendo agora. O motivo mais recente, o ChatGPT, o chatbot recém-disponível, com notáveis capacidades de síntese de linguagem. E em conclusão, esse artigo, eu apontei aqui os principais, o ChatGPT pode ser uma ferramenta útil no serviço de biblioteca, pode melhorar a eficácia de chatbots e assistentes virtuais em bibliotecas, tem o potencial de transformar a forma como os serviços de bibliotecas são oferecidos e avaliados. Bem, então aqui, vejam bem o que é que eu pedi para o chatbot fazer, gerando um tesauro com o chatbot, com o ChatGPT, né? Na verdade, com várias ferramentas, né? Do chat, tanto o chat quanto o Bard e o Bing. Então, vejam bem o comando que eu utilizei. Vamos lá, que agora fica assim, agora que é o cerne da apresentação, para mostrar os comandos que eu utilizei para gerar alguns produtos, né, na nossa área. Vamos lá, gerando um tesauro de literatura sueca, né, com o ChatGPT. Então, o comando que eu dei, o prompt que eu usei, seguindo critérios mínimos da ISO 25964, que é a norma internacional para tesauros, haja como um bibliotecário tesaurista e use o código LaTeX para elaborar um tesaurus bilíngue, em sueco e português, da área de literatura sueca, Svensk Litteratur. Deve conter termo geral, termo específico, termo relacionado, nota de alcance, termo genérico maior, usar para o uso, etc. Tá? E aí eu dei esse comando e ele gerou aqui o código. Claro, aqui está o código LaTeX para elaborar um tesauro bilíngue na literatura sueca, em sueco e português, seguindo critérios da 25964. Aí eu copiei aqui o código, né, ele gerou esse código LaTeX, e colei no editor LaTeX o overleaf. Né, colei aqui o código e ele gerou aqui um tesauro. Só uma página e tal. Eu até ampliei aqui para ver como tá. Ele está bem simples, né, na verdade. Por isso que eu digo que a gente pode usar ele como auxiliar, porque... Lógico, ele não dá uma ferramenta completa. Ainda não, né? Para você ver um produto que tem menos de 1 ano de uso, imagina daqui a 3, 4, 5 anos, não sei. Então, ele gerou. Porém, eu queria... Deixa eu ver se foi aqui. Aí eu queria fazer um outro tesauro. Aquele gerou um tesauro só de uma folha. Tudo bem. Ele gerou um outro tesauro. Eu queria um tesauro sobre... Faça uma relação de termos relacionados... Eu queria um tesauro sobre física quântica. Aí eu resolvi conversar com a inteligência artificial e pedir para ele gerar termos relacionados à física quântica de A a Z. Então, ele relacionou vários termos relacionados à física, iniciando de cada palavra, né? A, B, C, D, F até Z,
E aí eu copiei essas palavras e gerei um novo prompt. Aliás, tudo bem, ele gerou essas palavras. Aí eu digo, não, eu quero um mais extenso. Então, o que é que eu fiz? Eu melhorei o prompt. Olha lá, melhorando o prompt. Atue como um lexicógrafo e relacione todos os termos possíveis de A a Z sobre física quântica. Lexicógrafo, você sabe, autor de dicionário, e foi o termo mais próximo que eu achei dele. Aí veja só o tanto de termos que ele já me trouxe. Aqui ele me trouxe só um de cada palavra, ó. E aqui ele já me deu vários, com a letra A, com a letra B, com a letra C. Aí, aqui está uma lista abrangente de termos relacionados à física quântica, organizados em ordem alfabética de A a Z. Então, eu peguei esses vários termos aqui, copiei, tá? E gerei um outro prompt. Seguindo critérios mínimos da ISO 25964, haja como bibliotecário tesaurista e use o código LaTeX para elaborar um tesauro sobre física quântica. Deve conter termo geral, termo específico, termo relacionado, nota de alcance, alguma coisa e tal, e deve apresentar pelo menos os termos. Aí eu copiei aqui todos aqueles termos, todos esses termos aqui, ok? E aí ele, claro, aqui está o código do LaTeX para tesauro de física quântica com termos relacionados. E aí ele gerou aqui o código, tá? Eu copiei o código, colei lá no editor LaTeX Overleaf, colei aqui, e pedi para ele recompilar. Então, ele gerou já um tesauro de 4 páginas. Tá? Aí, assim, tá perfeito? Não, mas bem melhor do que eu faria em 15 segundos, porque é o tempo mais ou menos que ele me deu para dar essa resposta. Entendeu? Para fazer... Aí que eu falo a questão da agilidade. Lógico, um bibliotecário pode fazer isso e começar a alimentar, melhorar nos códigos, ampliar, entendeu? Bem interessante do que essa ferramenta pode lhe ajudar. E aqui, já usando o outro chat também do Bing, que é um dos que eu acho mais interessante, para mim ele é melhor do que o ChatGPT. O único comando que eu dei para ele é: elabore um código LaTeX para um tesauro de física quântica. Até coloquei o nome física quântica errado, mas ele entendeu o correto aqui. Um possível código LaTeX para o tesauro de física quântica é... Aí ele trouxe aqui o código todo. Deixa eu ver só. Aí eu copiei o código e colei lá no editor Overleaf, e ele gerou, né, uma lista, né, de termos relacionados, pode se chamar de tesauro. Então, uma das atividades que ele pode auxiliar, né, a elaboração de um tesauro, hoje tem ferramentas que seguem normas internacionais que você pode fazer um tesauro, né? E aqui uma outra, auxiliando na classificação de um livro. Vamos lá. Então, aqui eu criei o prompt: atue como um bibliotecário e auxilie na classificação, aí deixei aberto, de uma biblioteca, deixando do livro, tal, tal, tal. Eu preenchi os dados. Por exemplo, o primeiro exemplo, eu queria classificar um livro em CDD. Aí eu botei: atue como bibliotecário e auxilie na classificação CDD de uma biblioteca escolar do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do autor Harari. Tendo a sinopse, aí copiei a sinopse do livro e ele deu a resposta. Considerando a classificação em uma biblioteca escolar, a sugestão, isso é interessante saber, para um livro Sapiens, uma breve história da humanidade do Harari, baseado na sinopse, seria: categoria principal 900, História e Geografia, subcategoria 909, História Universal, e subcategoria mais específica 909-08, História Universal de Livros para Jovens. Essa classificação coloca o livro dentro da área de história, mas com foco em uma perspectiva mais adequada para um público jovem, como uma biblioteca escolar. A obra aborda a evolução da humanidade, destacando temas como a capacidade imaginativa, desenvolvimento de crenças e instituições sociais, como capitalismo e imperialismo. Então, aqui, o que eu acho interessante aqui é porque ele dá uma classificação, uma sugestão, e você pode ir naquela número de classificação na sua tabela e ampliar, né? Encontrar ramificações e tal. Outra,
o mesmo livro, né? O mesmo prompt, agora com CDU. Atue como bibliotecário e auxilie a classificação da CDU de uma biblioteca universitária do livro Sapiens, do autor Harari, tendo a sinopse do livro tal. Copiei. E aí ele gerou também aqui outro resultado. Agora que é interessante, olha a resposta dele. Como bibliotecário, ele já incorporou, como bibliotecário, vou ajudá-lo a classificar o livro Sapiens, né, do Harari, de acordo com a classificação decimal universal, né, eu tenho ela aqui, tá? Classificação universal de uma biblioteca universitária. A CDU é um sistema utilizado em bibliotecas para organizar e classificar os livros de acordo com diferentes áreas do conhecimento. Então, dada a sinopse fornecida, surgir a seguinte classificação em base da CDU. Categoria principal, 9, História e Geografia. Subcategoria, História em Geral, 93. Subcategoria mais específica, 903.1, Arqueologia. Aí ele explica embaixo. Essa classificação coloca o livro dentro da área de História, com enfoque histórico em geral e na arqueologia, considerando os temas abordados na sinopse relacionados à evolução da humanidade, desenvolvimento de crenças e instituições sociais. Lógico que aqui, como vocês sabem, foi uma sugestão, também sugiro sugestão, o bibliotecário pode adotar essa classificação, mas como eu faço, ele dá esse norte, ele pode alucinar também, entendeu? E algumas vezes ele erra, feio, tá? E aqui um outro comando, um exemplo da classificação internacional de medicina, né? Porque, por exemplo, aqui eu trabalho numa biblioteca de saúde, uma biblioteca especializada na área de saúde, a gente classifica os livros em CDU, né? Mas na hora de fazer ficha catalográfica de um livro, né, solicitam para a gente de material de trabalho, a gente usa em média de 3 a 4 classificações. Eu gosto, né, de usar. Eu uso CDD, CDU, Library of Congress e Classificação Internacional de Medicina. Então, geralmente eu uso essas 4. Então, aqui, fazendo a Classificação Internacional de Medicina, atue como bibliotecário e auxilie na Classificação Internacional de Medicina, biblioteca especializada na área de saúde do livro, aqui o livro do Sobota, né? Tendo como sinopse, aqui é a sinopse do livro, tal, e ele traz um resultado. Vamos lá. Aí, veja bem, ele incorporou de novo. Como bibliotecário especializado na área de saúde, né, a inteligência já se incorporou como bibliotecário especializado, vou ajudá-lo com a classificação do livro Atlas de Anatomia Humana, do autor Sobota, de acordo com a Classificação Internacional de Medicina. É um sistema amplamente utilizado em biblioteca especializada na área de saúde para organizar e classificar materiais relacionados à medicina e ciência da saúde. Então, aqui, com base na sinopse fornecida, a seguinte classificação para o livro seria QS 17, Anatomia. Essa classificação coloca o livro dentro da área específica de anatomia. O livro é um atlas de anatomia humana, fornecendo imagens de alta qualidade, incluindo estudo de caso, coisa e tal. Aí, aqui embaixo, eu resolvi pegar lá a classificação internacional de medicina e vi, ó, QS, anatomia humana. Aí, anatomia está no intervalo de 1 a 132, então está dentro desse intervalo de 17, ó. Entendeu? Então, aí você indo na tabela, você já vai no QS 17 para saber se existem mais ramificações. Entendeu? Então, auxilia e facilita nesse processo. E aqui, um dos que eu mais uso, né? Que é o uso de prompt para gerar código do código MARC, ou MARC 21, para colar no sistema de gerenciamento da biblioteca. Então, o prompt utilizado haja como um sistema de gerenciamento de bibliotecas e, com base nos dados abaixo, faça o código MARC 21. E esses dados aqui eu copiei da ficha catalográfica do livro do Neil deGrasse Tyson, né, As Origens. E aí eu copiei todos os dados, colei no chat GPT e aqui está o código MARC 21 para o livro Origens, do deGrasse Tyson e tal, e aqui ele gerou os códigos. Aí eu copio esse código, colo no campo do MARC do sistema de gerenciamento de bibliotecas, e ele assim, aí eu não preciso preencher tudo, o nome do autor, o nome do livro, essas coisas e tal, mas é lógico, aí eu vou revisar a questão da classificação, da indexação, né, e colocar como, se bem que ele gera também palavras, sabe? Aquela questão, tudo você revisa, né? Tudo é importante revisar.
Outro comando, catalogando com o uso do mark, copiando os metadados. Vamos lá, prompt. Apresente os padrões de... veja só como eu comecei a provocar a inteligência artificial. Prompt, apresente os padrões de metadados do Mark 21 para livro com todas as tags. Então, eu pedi para ele mostrar todos os campos do código Mark, do BibLivre, por exemplo. E ele gerou os campos do código Mark, né, o campo 300, campo tal, gerou. Aí eu copiei esse campo e pedi para ele... Eu copiei, não, eu não precisei copiar. Não precisei copiar. Aí o que é que eu fiz? No campo abaixo, eu me dei outro prompt. Agora, atue como sistema de gerenciamento de bibliotecas com base nos padrões acima, que são esses, tá? Faça a linha de código do formato Mark 21 para o livro Sapiens, né? História da Humanidade, de CDU tal, para o sistema Pérgamo, com a classificação CDU 574.8, cut é tal, resumo tal, editora tal, o ano tal, local, e acrescente os assuntos, acrescente o link na imagem para a capa do campo do livro, né, que eu botei aqui o link na imagem, e inclua o ano de nascimento do autor. E aí ele trouxe a resposta, aqui todo o código Mark, aqui é o ano de nascimento do autor, tá? E aqui ele inseriu no campo 856 o link da imagem da capa do livro, porém ele esqueceu algumas coisas. Veja bem, observe aqui que é possível notar que ele não mostra o campo de classificação e cutter. Você pode pedir para ele corrigir da seguinte forma: refaça o código acima, inclua os campos 080, 082 e 090, que são os campos de CDD, CDU e o do cutter, né, de número de chamada. E aí ele responde da seguinte forma: peço desculpas pelo equívoco anterior. Aqui está o código revisado, incluindo os campos 080, 082 e 090. Aí você copia todo esse código, cola no sistema de gerenciamento da biblioteca e ele preenche todos os dados. Você não precisa digitar, copiar tudo de novo, entendeu? Com esse processo, gente, eu posso falar por experiência que aqui, em média, para catalogar 8 livros, com esse processo de digitar o nome do livro, tal, copiar, levaria quase 4 horas. Fazendo esse processo aqui, eu primeiro classifico todos os livros, boto a classificação de todos os livros no papelzinho dentro do livro mesmo, e aí eu vou gerar os metadados para a catalogação dele. Fazendo esse processo aqui, eu consegui catalogar 7 livros em 1 hora. Entendeu? Então, assim, agilizou o processo, que eu demorava 8 livros em 4 horas, né? 2 livros por hora, praticamente, aqui eu consegui catalogar 7 em 1 hora. Outra coisa que a inteligência pode nos ajudar: dicas de livros para um público específico. Aqui, por exemplo, atue como bibliotecário e faça um quadro com 3 colunas, contendo o nome do livro, do autor, e fale sobre a obra de cada livro, fazendo dicas de livro para o mês de agosto, com temas relacionados ao público de 15 a 18 anos. E aí ele gerou, né, esse campo aqui, o nome do livro, A Rainha do Ar e da Escuridão, a Cassandra Clare, né, e o resumo do livro, O Extraordinário, e o autor e o nome do livro, e A Culpa das Estrelas, com o autor e o nome do livro. Tá? As imagens eu coloquei, não gerou não. Tá? Aqui, de uma outra forma, auxilia em gerar imagens para resumo de livros. Essa aqui eu achei bem interessante, quando você quer ilustrar alguma coisa, algum manual para biblioteca, qualquer coisa. Aí eu botei esse comando aqui: gere imagens para o resumo do livro. Aí eu só coloquei o resumo. Às vésperas do seu aniversário de 15 anos, você já sabe que é o mundo de Sofia, né? Mas eu não falei. Sofia Mutzen e tal, coloquei o resumo do livro. E aí como esse aqui foi feito no Bing, ele busca a informação externa, né? Então ele gerou essa imagem. Por exemplo, aqui ele gerou a imagem no Bing, e o prompt que ele entendeu foi uma imagem para o resumo do livro Mundo de Sofia. Lembro que eu não coloquei nem que era no Mundo de Sofia lá no resumo, que mostra uma garota loira segurando um bilhete e um postal com um fundo de paisagem do Líbano.
Pronto, aqui, ele gera a imagem. Outra forma, ainda como gerar o mark para o campo de autoridades. Esse aqui eu testei no sábado, inclusive foi um dos slides que eu mais achei interessante. Eu tenho o Biblive também no meu computador em casa e eu catalogo meus livros no Biblive, né? Então eu resolvi fazer esse teste. Então veja bem, eu copiei aqui todos os campos do formulário de autoridade, né, do Biblive, que são 3 códigos, 3 campos por código, o campo 100, 400 e 670. Aí eu copiei esse campo para botar no prompt, colei no prompt aqui, ó, tá, e botei atue como sistema de catalogação e preencha os campos 100, 400 e 670 do mark para o Biblive. Aí tá aqui, eu copiei o código aqui, tal. É o mesmo que tá aqui, tá? E embaixo eu coloquei, faça o registro de autoridade em português para o autor buscando dados do link e tal. Aí tá aqui o link do autor que eu quero que ele faça o campo de autoridade. Peguei o nome de um autor sueco no Wikipedia e pedi para ele puxar essas informações. Então aqui, ó, ele puxou as informações. Eu vou botar aqui, ó, em português, porque eu peguei o link do autor na língua vernácula dele, em sueco. E só que eu pedi para ele fazer em português. Ele puxa as informações em sueco e copia os campos em português. Então, aqui, ó, procurando a tradução, tá, em português e gerando respostas para você. Aí tá aqui. Isso aqui é o Wikipedia do autor, tá? Aqui já está traduzido, eu traduzi só para mostrar quem foi o prêmio Nobel, inclusive, de literatura. E tá aqui, ele gerou o código mark para o campo de autoridade. Olha lá, sou Bing, eu posso ajudar vocês, tal. Então tá aqui, ó. A autoridade do autor Thomas Transtromer, né? Ele puxou e já identificou o autor e gerou os códigos do código mark, 400, o 400 e o 670, que são só 3 códigos para ele, né? Então tá aqui. Aí eu copiei esse código do mark e colei aqui no campo de autoridade do Biblive, ó. Copiei aqui. E aí depois que você cola, ele gerou aqui, ó, preencheu os dados, ó, o ano de nascimento do autor, o nome do autor, o nome completo do autor, retirado de Wikipedia, Enciclopédia Livre, tal, informações encontradas, tal. Aí tá aqui todas as informações do autor. E aqui o resumo do cadastro de autoridade. Nome do autor pessoa, registro tal. Aí eu fiz a mesma coisa, só que agora copiando do currículo Lattes. Atue como sistema de catalogação, preencha campos 100, 400, 670 do mark para o campo de autoridade do Biblive, com base nos dados Aí eu copiei meus dados do código mark, do Lattes, do currículo Lattes, e colei, esse é o prompt, e joguei e gerou o resultado. Aqui, ó, com campo 100, campo 400, campo 670, todas as informações. Entendeu? Era só copiar, eu não mostrei aqui, era só copiar e colocar lá. E aqui um outro, vocabulário, né? Registro de vocabulário de assunto no Biblive. Então aqui, gerando vocabulário com mark, né? Aqui, ó, copiar os campos do Biblive para registro de vocabulário para colar no prompt. Então eu copiei todos esses campos aqui do campo de vocabulário, ele é bem extenso, tá? Ele vai daqui até aqui, tá? Todos os campos, e pedi para ele fazer o vocabulário do assunto do livro O Mundo de Sofia. Veja bem que eu só fiz dizer o nome do livro, eu não trouxe informações do livro, eu copiei o código mark e pedi para ele fazer o vocabulário de assunto do livro. Ele vai buscar as informações do livro, né? Tá disponível, se tiver disponível algumas informações na internet. E está aqui, ele gerou o código mark, livro, os assuntos. Deixa eu ver se está aqui, ó, tá, filosofia, história ocidental, cultura genial, tal, termo se refere à disciplina de busca, tal, tranquilo. E ele gerou o código de assunto do livro. Tá? Só buscando, tá aqui, ó. Aí eu colei no mark, do Biblive, deixa eu ver, e ele mostrou daqui os campos, ó, filosofia, cultura genial, este termo se refere à disciplina de busca tal, filosofia, tá aqui, ó. Tá? Campo de assunto do
do livro. Outra coisa que ele pode nos auxiliar, gerar referência de documentos. Posso logo adiantar que a BNT ele erra muito, tá? Mas pelo menos o ChatGPT, o Bing já é mais confiável. Então vamos lá, qual foi o prompt que eu utilizei? Com base nas regras da NBR 6023, norma de referência, eu botei o link da norma, que está disponível na internet, faça a referência do livro de ISBN. Aí eu peguei um ISBN qualquer aqui e botei. E veja bem, aqui, ó, procurando por ISBN, ele procurou o ISBN do livro, nem lembrava qual era o livro, e segundo a regra 723, a referência do livro seria. Ele botou aqui em negrito, mas tudo bem, não é nenhum erro gritante, mas o título está aqui em itálico, local, editora, ano, página e ISBN. Aí tá aqui, ó, essa aqui é a capa do livro e tá aqui a informação que puxou do site do Amazon. Né, tá aqui os dados do livro, só que ele errou só a editora, que ele botou Campos, e eu servi, né? Mas ó, o número de página 256, o ISBN também tá aqui, ó, correto, tá? E o título do livro, Desafio do Sistema Financeiro, só que ele não puxou o subtítulo, mas tudo bem, entendeu? Pelo menos ele buscou a informação e gerou. Então, assim, é uma forma de você ter pelo menos os dados e, na hora de revisar, fazer algumas correções. Aqui também, faça a referência do estilo APA-ABNT, ABNT, APA, Vancouver e Chicago do livro, aí botei um ISBN do livro, aí ele encontrou o livro lá, buscando o ISBN do livro, gerando as respostas para você. Então, ele identificou o livro. Está aqui o livro, Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, editora ZA, ano 2013, número de páginas e local, beleza. Está aqui, formato ABNT, tá certinho. Só o título que não está negrito, mas tudo bem. O APA, tá tranquilo. Norma de Vancouver, também tá aqui. E a norma de Chicago. E aqui embaixo eu nem coloquei mais, né, para não ficar muito extenso o slide, ele mostrou uma coisa engraçada, porque ele também é um produto de marketing, né? Então ele traz as informações e embaixo ele bota alguns links. Então ele mostrou alguns links de opção de viagem para Vancouver e para Chicago. Tudo bem, vamos lá. Trabalhar resumos, uma outra ferramenta que eu achei muito legal. Haja como bibliotecário e dentro da BNT 6028, a BNT de resumos, converta o resumo informativo em resumo indicativo. Eu copiei o resumo informativo aqui, pedi, ele converteu. Entendeu? Você pode pedir para ele puxar as principais palavras de acordo, por exemplo, alguns livros na área de saúde, eu boto o resumo e peço para ele puxar os descritores do DEX. Ele erra em alguns, mas auxilia, porque eu uso muito DEX, né, também. E aqui, gente, praticamente quase finalizando, é interessante dizer essa observação dele. É importante ressaltar que o ChatGPT, no final de praticamente todos esses comandos que você dá, ele traz essa observação. É importante ressaltar que o ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI e não possui capacidade de substituir totalmente a expertise de um bibliotecário. O uso do ChatGPT pode ser complementar ao conhecimento profissional e ético do bibliotecário, auxiliando na prestação de serviço e no atendimento ao público. Entendeu? Então, aqui, lógico, a gente vê, ele traz alguns erros, ele alucina às vezes, mas ele pode servir como uma ferramenta para agilizar o seu processo de atividade. Né? E, diante disso tudo, trago aqui uma provocação, né? Bibliotecários como engenheiro de prompt. Né, porque saiu inclusive a empresa Automatic, né, lá em Los Angeles, estava contratando bibliotecários, né, para trabalhar nessa gerência de prompt, de engenheiro de prompt, né, lá nos Estados Unidos. Então aqui, a ideia de um engenheiro de prompt surgiu em resposta ao gerador de textos e imagem de inteligência artificial que as pessoas notaram que produziriam conteúdo de maior qualidade quando os usuários davam prompts para frases específicas, em vez de apenas perguntar naturalmente. É aquela questão que eu falei, que as pessoas usam a inteligência como se fosse um navegador do Google, não é. Entendeu? Então, você traz alguns comandos para ele, quanto mais específico você for, principalmente na geração de imagens, ele traz algumas imagens com certa perfeição, pode-se dizer, né?
Então, aí sai, inclusive, essa matéria aqui desse blog, né? Bibliotecários como Gil são os bibliotecários os próximos engenheiros de prompt? Fica essa provocação. Mas aí eu fiz... isso aqui foi um outro teste que eu fiz no ChatGPT. Ainda eu fiz o comparativo entre os 8 passos de Grogan, né, e prompts. Ou seja, eu listei os 8 passos de Grogan, explicando cada um desses passos, e criei prompt, aliás, pedi para a inteligência criar prompt com base nesses 8 passos. E ele criou. Aí aqui, eu preciso de informações sobre, aí você coloca um tema específico. Por exemplo, eu fiz o teste. Preciso de informações sobre matéria escura, tá, estudando sobre física quântica. Quais os principais características do tema de matéria escura? Como a matéria escura impacta na sociedade? Tal. E fui substituindo o assunto por esse tema específico e fui jogando no chat. Ele gerou um texto enorme, entendeu? E muito consistente, muito legal. Então, gente, aqui... Ainda na provocação, são os bibliotecários os próximos engenheiros de prompt? Eu resolvi fazer a pergunta para as próprias plataformas de inteligência artificial. O ChatGPT diz que não, né? Em termos de carreira, os bibliotecários e engenheiros de prompt têm papéis distintos. Ponto. O Bard do Google diz que sim, bibliotecário tem expertise em informação, conhecimento pode ser muito útil para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, podem ajudar a criar prompts que são mais relevantes para a necessidade dos usuários, podem ajudar a avaliar os resultados do sistema de inteligência artificial, tem um conjunto de habilidades que tornam-se bem equipadas para trabalhar no desenvolvimento de sistema de inteligência artificial. E já o Bing, né, da Microsoft, diz que talvez, mas ele traz a informação. Muitos engenheiros de prompt têm formação em humanidades, como literatura, história ou filosofia, e alguns não teriam nenhum tipo de formação. Portanto, os bibliotecários podem se tornar excelentes engenheiros de prompt se souberem aproveitar as oportunidades e os desafios que a inteligência artificial generativa oferece. Tá? Então, gente, assim, quase finalizando, eu pedi para vocês olharem lá na capa, né, aquela imagem, né, que eu botei aqui na capa do slide, e as imagens, aqui são os créditos das imagens utilizadas nesses slides. Eu usei o site CiArt, Inteligência Artificial, hoje um dos melhores. Também o criador de imagens do Bing, que é onde criou a própria imagem lá da capa, e essa aqui. E o prompt utilizado para criar aquela imagem foi: crie uma imagem de um bibliotecário interagindo com uma inteligência artificial. A imagem deve ser inspirada na obra Criação de Adão de Michelangelo, se não me engano. Aí ele gerou aquela imagem da capa, que vocês pediram para vocês darem uma olhada. Bem, gente, então, aqui, como referenciar esse slide, eu gosto de fazer referência dos slides que eu elaboro. Este é o meu contato, e como eu gosto de finalizar todas as minhas apresentações, um taxomiket aliopa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Marcelo, pela tua exposição maravilhosa, né? E traz, foi tanta informação que cada uma dessas daria uma palestra para a gente discutir sobre alguns temas, não é? Que são caros para nós. Quando ele traz a questão da inteligência artificial, a primeira coisa em relação à criação de produtos que simulem pensar e escrever o humano é a questão do direito autoral da escrita de cada um. A gente percebe que quando essas ferramentas estão ao corretor, ela não indica quem pertence a determinada imagem onde ela capturou. Então, é uma coisa que eu sempre discuto com o Marcelo, e aí, aliado é inimigo, eles vão se caminhar juntos, não é? Quando a gente discute essas questões da tecnologia, que a gente, quando começou a dialogar, não é? É muito complicado, é uma linha muito tênue entre o que é produzido pela máquina, claro, toda produzida pelo homem, porque o homem que cria esse protótipo, mas e o respeito a quem produziu os textos em que sai, elencado conceitos, estruturas, do retorno a essa pergunta.
Essa é uma questão que a gente tem que fazer, até para nos entendermos como bibliotecários, não é? E sim, apesar do próprio mesmo dizer que não, do chat GPT dizer que não, mas e sim, como engenheiros da informação, né? Como é que nós vamos pontuar? Então, quando eu trago o Marcelo para dialogar com a gente sempre trabalha nas interrogações pelo WhatsApp, não é, Marcelo? E quando a gente começou a discutir o tema, Marcelo, eu tenho que te levar para falar com os alunos que têm vários documentários. Eu sempre encerro a disciplina com seminários e que tragam alguma atualidade que a gente tem discutido. Tá? Essa é uma questão. Que é a questão mesmo do direito autoral. A outra questão é da evolução dos próprios softwares, sistemas para a comunicação e para a intervenção humana. Marcelo listou ricamente alguns filmes, né, e alguns livros que já tratavam do assunto. Entre os filmes que eu digo, olha, a ficção ela é aliada da realidade, ela não é uma ficção que a gente pode não fazer o link. Além do filme, desses todos, 2 eu conheço perfeitamente, e O Homem Bicentenário. Quem já assistiu aqui O Homem Bicentenário? Levante a mão, O Homem Bicentenário. Pois quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, após fazer esse link, assista novamente. É um filme que eu assisto a qualquer tempo, vou ver a época ao DVD. Porque é um filme que ele traz justamente essa discussão entre até onde vai a máquina e até onde a máquina pode operar com as sensações humanas. Então, não vou dar spoiler para quem não assistiu o final do filme, mas a luta dele é no tribunal para ele ser reconhecido como pessoa, como ser humano, visto que ele conseguiu adquirir tudo isso, né, no decorrer do seu processo de evolução. Não vou dizer o filme, não vou dar spoiler, quem quiser vai assistir, quem ainda não assistiu. Não é? E ontem, na madrugada, quando eu corri os trabalhos aqui dos alunos, repeti um filme que também ele reproduz essa questão da inteligência artificial, que foi sucesso entre a garotada, e todo mundo gostou, que é o Robocop. Não é? Ele também é um link da inteligência artificial que a gente tem. Né? E aí, ele é antigo. Exatamente. Então, quando ele começa, né, a interagir, que ele é uma pessoa dada como morta, interage a partir de tudo que é criado para ele pensar como máquina, mas o humano está ali, que acaba sempre o humano entre as reações dele como máquina, também é o princípio dessa inteligência artificial. E retomando para nós, eu quero perguntar se vocês querem dizer alguma coisa para Marcelo. Quero perguntar. Luílda, para ele te olhar, gente. Puxa essa cadeira, para ele olhar você, para olhar quem está falando. É chato falar com a tela vazia, né? Então. Marcelo era meu companheiro. Mas para cá, que ele ainda não está te vendo. Aqui, ó, tem que olhar aqui. A gente tem que ficar aqui. Pronto, aí. Ó. Aí eu faço assim para ele me olhar, para saber o que eu estou falando. De lutas, eu digo, desde das sagas concurseras e tudo mais, assim, de compartilhar viagens loucas, assim, ali para fazer concursos pelo interior do Maranhão. Enfim, assim, quando o Marcelo está aqui falando, a gente fica delirando, pensando um monte de coisa. Aí eu pensei, gente, eu nunca usei chat, eu acho que eu dormi os últimos 3 anos. E foi mais ou menos isso, porque esse período pandemia, pós-pandemia, pandemia, é uma sensação que eu não sei como é que fica para vocês, mas são anos que, ao mesmo tempo, parece que coube tanta coisa, sendo assim, um toque, assim, é tudo muito rápido, então eu tenho essa sensação. E, às vezes, eu costumo dizer que eu meio que sobrevivi, eu só estou tentando não ficar doida, só tentando não ficar a coisa mais contundente que eu produzi com o filme. Ela ficou mãe desse meio tempo, então, né? Assim, e tem essa questão assim, do que a tecnologia traz para a gente como humano, como profissional, e que essa coisa acelerada, que às vezes dá até dor de cabeça, né? Assim, eu costumava dizer, não daria para atuar na área, olha onde eu estou, na área de tecnologia da área da computação, mas a gente é tocado fundamentalmente por isso, porque a gente vive essa angústia o tempo todo, que a gente não consegue dar conta, não consegue alcançar do que é novo, do que já está ali, e o tempo todo, e eu passei, por exemplo, teve licença maternidade, depois peguei todas as licenças para poder ficar em casa cuidando da criança. Quando eu voltei, o sistema que eu trabalho mudou todo. Assim, era uma versão 2 pontos, não sei o que, aí foi para 3 pontos.
Aí eu voltei, meu Deus, e a cabeça totalmente fragmentada e bagunçada. Eu digo, gente, eu não estou conseguindo acompanhar, pelo amor de Deus, me socorre. Então, do lugar que eu vou, eu sou meio estagiária. Mas aí o Marcelo falando aqui, eu digo, cada um vai captando aquilo que toca no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente estuda, no que a gente acredita, e falas assim vão repercutindo de forma diferente para cada um, né? E aí, quando ele fala da questão da pergunta, porque, assim, filosoficamente, eu fugi da linha bibliotecária, porque além de bibliotecária, eu também formei psicologia. Psicologia, Marcela, enveredou. Aí eu também... Legal. Então, tem um lado, assim, né, do campo do tecnológico e tal, e depois eu volto para a questão humana, enfim. A pergunta, que é um lado assim, fundamental filosófico, como a gente vai ver, é a base da maêutica socrática e a base da tecnologia. A pergunta é sempre mais importante que a resposta, né? E ela é o fio condutor que a gente vai ver de tudo, né, Pedro? Por que estamos aqui? De onde viemos? Essas perguntas que a gente já está girando até hoje com isso, criando inteligência artificial que, sei lá, vai tomar o lugar da gente. Eu não sei. Se até Elon Musk já disse, gente, cuidado com isso aí que vocês estão fazendo, né? Assim, eu tenho algo a contar com isso, Hilda, que você vai tomar você vai tomar o nosso espaço. Veja bem, os livros, naquelas obras que eu listei, tem duas do Isaac Asimov, né? Que é o Homem Binário e o Eu, Robô. E, se não me engano, em uma palestra, acho que no início dos anos 80, nos inícios dos anos 80, foi perguntado para o Isaac Asimov se a tecnologia poderia tomar o lugar de uma... E aí ele respondeu, se você é professor e acha que pode perder a sua profissão para um robô, você não pode perder. Entendeu? Porque você tem sempre que estar um passo à frente, buscar ou se alinhar, entendeu? É inegável que hoje, durante todas essas tecnologias que vão surgindo, gente, essa aqui tem menos de um ano, Então, o que vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Eu descobri uma extensão no navegador. Eu gosto de assistir muitos vídeos estrangeiros, em chinês. Teve um em chinês que eu olhei que tinha legenda, eu digo, nossa, mas eu não entendo chinês, e ficar lendo legenda às vezes cansa. Aí eu instalei uma extensão que ela lê, você bota o vídeo para rodar e ela lê para você. Real. Eu digo, nossa, que legal. Entendeu? Então, assim, é uma das milhares de ferramentas que vão surgindo que a gente realmente não consegue acompanhar. Entendeu? Mas a gente tem que saber usar isso de ferramenta a nosso favor, né? E aí também no final, eu penso assim, eu nunca vou deixar chat GPT, nem nada, mas eu já vou integrar a minha vida ao Bing. Gostei mais da resposta a partir daquela mesma pergunta que disse talvez, sabe? O princípio da dúvida. A diferença porque o Bing, se você coloca, por exemplo, você coloca o link de um vídeo do YouTube, por exemplo, e pede para ele fazer um resumo daquele vídeo, ele vai buscar o vídeo. O chat GPT 3.5 fazer isso, não consegue buscar informações externas. O chat GPT 4, o 5, que vai surgir agora é abissal, assim, muito mais absurdo. Eu estava assistindo a entrevista de um rapaz que estava fazendo o teste com o chat GPT, e ele começou a perguntar para o chat, o que você está fazendo? Sabe o que o chat respondeu? Estou olhando. A gente pensar nisso, porque antes, eu lembrei, eu apresentei um trabalho aqui 200 anos atrás, não foi 200 anos atrás, mas foi há uns 20, porque desde o começo do semestre eu vim dar uma palestra aqui, e lembrei que em 2003 eu comecei o curso aqui, então não faz 200 anos, foi há 20 anos, né? E eu lembro que em um desses encontros humanísticos da vida eu estava falando alguma coisa sobre pesquisa, Fera do Boliano, blá, 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 aquela coisa complementar.
E teve um menino que é da filosofia, que veio conversar comigo, e falou assim, gente, esses dias, eu não sei se eu estava com sono, ou se eu estava dormindo, o que estava, mas o computador respondeu assim, eu não encontrei o arquivo. Hoje em dia, isso é muito comum, porque a pessoa, a inteligência artificial, fala em primeira pessoa, né? Aí eu queria encontrar esse rapaz hoje em dia para dizer, olha, gente, era o futuro que a gente estava vivendo, porque era uma coisa mais pessoal. E só para trazer, assim, muito coincidentemente, não, ontem eu estava reassistindo, terminando, né? Porque eu já assisto umas coisas muito fragmentadas no tempo. Blade Runner, né? Porque é assim, a síntese disso tudo que são os androides e tal, que tem o problema, porque a incorporação de sentimentos, aí começou, eles foram ferrando o trabalho que os humanos não tinham, mas aí começaram a desenvolver coisas e dar problema. Enfim, mas a questão é, como que é feito lá o teste que eles chamam, né, de parâmetro? É perguntando, né? Para saber se o robô ainda está na condição robô, assim, então, tudo vai com base na pergunta. Se você não passou o teste de parâmetro outro. Então, é isso. A pergunta é sempre mais importante. É a resposta. Agora, a pergunta ser mais importante, eu não vou aparecer, não. Está ouvindo minha voz, não está, Marcelo? Eu vou olhar aqui para todo mundo aqui por agora, né? Pronto. Vai ouvir só minha voz, Marcelo. Não vai ficar me vendo aqui, tá? Então, por a pergunta ser mais importante, para essa Hilda, é que eu digo, para a gente fazer uma boa pergunta, precisa que a gente tenha conhecimento do que se deseja com a resposta que nós estamos buscando. Então, quando o Marcelo mostrou aqui, finalmente, todos os exemplos do que ele foi construindo, não é? Para perguntar para o Ponce, para depois que o ChatGPT pedir que o ChatGPT desse um retorno para ele sobre aquilo que ele estava buscando em construir, por exemplo, com tesauros, não é? Aí a taxonomia, depois a classificação. Quando a gente faz isso, é preciso que nós também, como usuários, e aqui falamos como bibliotecários, a gente conheça exatamente o que se quer, qual é o propósito daquela pergunta. Então, a pergunta que é importante é como eu vou fazer, que forma eu vou perguntar para que eu tenha esse retorno. Agora, como nós vamos ficar com isso ao longo do tempo, mais evolução, o ChatGPT é um dos, já tem outros sendo testados, com mais evolução, com uma inteligência muito mais rápida, e é isso que a gente tem que pensar. Então, quando ele traz todas essas questões, é porque ele tem trabalhado, inclusive, foi o teu tema, não foi, Marcelo, do mestrado? Eu estou enganada, foi o teu tema, não foi? Foi um capítulo, direito autoral de inteligência artificial. Isso. E aí, é sempre essa preocupação. Quando o Marcelo fez a graduação, eu digo que eu fui da banca de Marcelo, né, Marcelo? Ele já era preocupado com algumas coisas. Quando ele veio trazer a questão, acho que era da censura, dos princípios, dos fundamentos da biblioteconomia, ele já veio com toda essa bagagem dos estudos filosóficos. Então, essa percepção dele não é da agora. Então, ele foi buscar tudo o que ele tinha adquirido e ele só está evoluindo naquilo que ele acredita. Até porque o conhecimento, não é, Marcelo? Acima de tudo, né? Da proximidade com a filosofia, hoje eu estou em alguns grupos de filosofia, daí da UFMA, né? Eu participei do grupo, o professor Márcio Cléus, Henrique Assar e tal, e eu sou casado com uma filósofa, né? Isso. Então, a gente tem que se entender também nesse contexto, fazer como nós vamos buscar, né? Mas aí eu quero saber se vocês têm alguma demanda para perguntar, alguma questão para Marcelo também, deixa eu ficar um pouquinho, alguém. Quem estiver do lado de lá, por favor, pode escrever alguma coisa no chat, tá? Que eu leio aqui a turma, boto aqui para a turma olhar, tá bom? Alguém quer comentar? Tem uma pergunta, mas foge um pouco do pensar sobre o usuário. Está me ouvindo aí? Está dando para te ouvir, Marcelo? Bem baixinho, mas consigo. Vem mais para frente, por favor. Só um minuto. Puxa uma cadeira, puxa uma cadeira. Bom dia, prazer, Cleiton. Eu tenho uma pergunta sobre o usuário. Durante a pandemia foi se falado muito que essa tecnologia ia substituir o bibliotecário, né? Inclusive, foi grande debate nas nossas aulas remotas, e a gente viu que ela surgiu mais como uma oportunidade do que como um perigo.
Só que, no caso, precisou o bibliotecário se atualizar, né? Estudar mais um pouco sobre a tecnologia, porque tinha muita coisa desatualizada. Mas minha pergunta é sobre o usuário. Como se já tem alguma forma de se pensar como essa inteligência artificial ela pode trazer o usuário para dentro da biblioteca, já que muitos acabaram se afastando devido à tecnologia, porque hoje está tudo praticamente na internet. Eu acho que a trazer o usuário para a biblioteca, lógico, a biblioteca nunca vai morrer, né? Eu ouço que a biblioteca vai acabar desde quando eu entrei no. E assim, a gente até sorri nessas questões, não, a biblioteca vai acabar por conta do direito, não, a biblioteca trata de informação. Antes de existir livro, existiam bibliotecas, tecnicamente, né? Então, assim, eu acho que uma forma de interagir, trazer o usuário, interagir com ele de forma até remota, por uso de chatbots e com o uso de bibliotecas virtuais, né, que também tem que cair nesse campo. As bibliotecas físicas, né, hoje tem muito virtual, e bibliotecário também tem que estar ciente desse processo, porque o que muda é essa tecnologia, o livro, o livro físico é uma tecnologia, o livro digital é outra tecnologia, mas a informação, o próprio técnico não mesmo. A necessidade do usuário de buscar informação, ele vai ter necessidade, tanto do documento físico ou digital, entendeu? Então, eu acho pensar nessa questão do uso do chatbots na biblioteca, do uso também de bibliotecas virtuais, né, que hoje é praticamente uma obrigação, inclusive segundo o MEC, né. Eu acho que é esse o caminho, de conseguir trazer. Por exemplo, eu trabalho aqui numa biblioteca especializada, né, de saúde. Se eu contar para vocês o número de empréstimos que foi feito ano passado, vocês vão sorrir, pois no ano todo foram feitos apenas 2 empréstimos. 2. Né? E esse ano foram feitos só uns 4 até agora. Por quê? Porque a biblioteca aqui ela atende os servidores do Estado e o pessoal da comunidade aqui próximo da quadra, quando quer estudar para concurso, estudar para faculdade, eles aproveitam o espaço da biblioteca, que é climatizado, tem internet Wi-Fi livre e tal. Então, essa é a forma também da gente oferecer esse espaço para o usuário. Agora, quanto aos livros físicos, quase ninguém pega, não vou mentir, entendeu? Tem aqueles que são apaixonados, que pegam e tal, mas a gente também tem alguns livros digitais, né? E eu acho que a chance não, o caminho é esse, o bibliotecário se inserir nesse processo do chatbots para interagir direto com o usuário, e também ferramentas de bibliotecas virtuais, né? Acredito, não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Alguém? Não, olha. Então, Marcelo, nós vamos te agradecer, tá? E vamos agora ouvir o Hilda, mas enquanto a gente prepara aqui para ela entrar, para ser gravada também para quem está do lado de lá, e para eu poder também caminhar para vocês, né? Eu vou fechar aqui, vou parar a gravação para começar novamente com o Hilda, certo? Para não ficar pesado para enviar. E aguarde aí que a gente vai continuar junto até o final. Muito obrigada desde já. Ok, obrigado. Está aqui.
Eu acho. Então, deixa eu ver aqui.